tempo em tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando as águas são agitadas, me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro à minha frente. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi embora. Aquele dia era sábado, o 14. Depois, Jesus encontrando-o no templo, e disse-lhe: eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Os irmãos podem sentar. Quando nos foi incumbido de trazer a palavra, essa semana, confesso para os irmãos, que não foi uma semana fácil. E quando eu recebi ontem do pastor o pedido para eu trazer uma palavra, eu estava em cima de um prédio, e no momento eu pedi: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu transmita para a igreja? E o Senhor disse: olha para dentro onde você está. E eu disse: é uma cisterna, Senhor. E Ele disse: então eu quero que tu pregue, fale sobre o tanque de Betesda. E eu vim para casa ontem, e hoje no decorrer do dia eu passei no meu quarto, e abre um chamado e eu tenho que sair correndo. E eu volto para casa, entro no meu quarto, fecho a minha porta, e começo a falar com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo queria nos trazer com esta palavra. Essa palavra talvez você já escutou muitos e muitos pregadores falar sobre esta palavra. Um tanque, um lugar chamado Betesda. Um lugar chamado Casa de Misericórdia. Um lugar a qual a sua construção era meia que estratégica, ou digamos que estratégica, porque ela era composta de um tanque e 5 alpendes, 5 coberturas declinadas, e todos que estavam ao redor conseguiam enxergar este tanque. A história que nos relata na Bíblia diz que, de tempo em tempo, descia um anjo. Não nos diz que ele descia de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, mas era de tempo em tempo. A palavra do Senhor também nos diz que havia naquele lugar muitos enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando somente acontecer uma coisa. Agora tu imagine comigo o lugar deste cheio de pessoas, com todo tipo de dificuldade, esperando o movimento das águas. E eu no meu quarto, por alguns momentos, podia imaginar ou conjecturar, quando o vento batia naquela água,
Imagine quantas pessoas não saltavam ali para dentro e se frustravam, porque era só o movimento do vento. E ali também nos conta a palavra que havia um homem. Havia um homem. A palavra do Senhor não nos diz o nome desse homem. Não ficou gravado na história o nome desse homem. Só diz que ele estava ali há 38 anos. Ou ele sofria 38 anos da enfermidade. Agora, eu quero que tu pare por um minuto. Tente se desligar de tudo que tu tem para fazer. E venha comigo para essa palavra. Porque este homem não estava ali num dia. Ele não estava ali uma semana. Ele não estava ali um mês. Ele não estava ali um ano. Ele estava nesta situação havia 38 anos. Ele estava nessa situação já fazia tempo. Esse homem só nutria uma esperança. De tanto ele ver pessoas entrando dentro do tanque e saindo curado, ele nutria uma esperança. E eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor quer trazer para nossos tempos isso daqui? E o Senhor nos dizia, Betesda é a casa nossa hoje. É a casa de oração. É onde nós viemos buscar ao Senhor. Dentro da casa de oração, dentro da casa do Senhor, entra todo tipo de pessoas. Não mais como aquele tempo, naquele lugar, que entrava com problemas físicos. Mas nós entramos com problemas físicos espiritualmente na casa do Senhor. Todos nós temos alguma dificuldade e estamos esperando o movimento das águas para nós podermos entrar e sair curados. Mas se passa no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, se vai passando e a gente vai ficando, às vezes, frustrados. Este homem, talvez por muitas vezes, ele pensou em desistir, penso eu. Mas ele ainda nutria uma esperança. E antes de eu pregar para vocês, eu estava na frente do espelho pregando esta palavra para mim. E o Espírito Santo me dizia, Natan, você ainda nutre alguma esperança ainda. De algumas coisas que a gente vem lutando. Porque nós ainda somos falhos. Todo dia nós levantamos e pedimos perdão para Deus. Senhor, eu preciso da Tua força, eu preciso que o Senhor esteja comigo dia após dia. No meu levantar, no meu deitar. Esteja comigo na minha condução até o meu trabalho. Esteja comigo no meu comportamento, como é que eu converso com as pessoas. E esse homem estava ali. Este homem nutria uma esperança de ser curado. Um homem que dependia de outras pessoas. A gente por si próprio, às vezes já entra em dificuldade. Tendo duas pernas saudáveis, tendo dois braços, podendo se locomover, podendo levar a comida à boca, podendo ir fazer as nossas necessidades sem precisar de outra pessoa. E às vezes já passamos por necessidades, já passamos por dificuldades. Agora imagine aquele homem que dependia de outras pessoas para se manter vivo.
dependia de outras pessoas para se alimentar. Além dele depender de outras pessoas, ele estava num ponto estratégico. Era um ponto estratégico Betesda. Porque Betesda, por ser a casa dos milagres, muitos vinham para trazer alimento e ajudar alguns que estavam ali com algumas coisas. E aí eu vou começar a te falar uma coisa. Às vezes, nós estamos dentro de Betesda, com os nossos problemas, as nossas enfermidades, e estamos por misericórdia. Estamos dentro da casa do Senhor procurando misericórdia. E você vai entender por que eu toquei nesse assunto, que nós estamos esperando misericórdia. No decorrer de todos esses anos, ele viu muitas pessoas saírem curadas dali. E aquele lugar de misericórdia se tornou um lugar de disputa. Lugar que um ultrapassava o outro para chegar antes no tanque. E eu dizia, meu Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso? E o Espírito Santo batia tão forte, a hora que eu estava conversando com Ele. Porque assim como eu posso conversar, você também tem livre acesso para conversar com Ele. E quando você entende que você pode conversar com o Espírito Santo, e Ele é real e está contigo ali naquele momento, você sente que Ele é uma pessoa real e Ele conversa contigo, tudo fica mais leve, tudo é diferente, tu começa a ver coisas novas. Eu passei por uma semana de muita dificuldade, mas quando eu entrei no meu quarto para preparar a palavra para trazer para os irmãos, foi como se eu tivesse leve, como se nada tivesse acontecido essa semana. E eu dizia, Senhor, o que o Senhor está querendo para a igreja? Aquela casa de milagre, aquela casa de misericórdia, no decorrer dos anos, se tornou uma casa de uma corrida para ver quem recebia o milagre antes. Os que tinham menos dificuldade saíam correndo e recebiam o seu milagre. Ei, meu irmão, preste atenção, talvez esteja muito calmo essa noite. Mas o Senhor quer falar contigo. Porque quando tu recebeu o teu milagre, lembra do teu irmão que ainda está lá em Betesda, correndo para receber o dele. Muitos recebiam o milagre, talvez muitos que tivessem conversado com ele recebiam o milagre e nunca mais voltavam. Talvez muitos conversavam com aquele homem que estava ali naquela situação e diziam, meu problema é só o braço. Mas assim que eu entrar ali, eu volto para te ajudar. E entravam, saíam curados e nunca mais voltava. A palavra do Senhor diz que a carreira da fé, a nossa salvação, ela não seria fácil. Mas nós temos que entender que nós somos uma unidade. Se eu cortar o meu pé, o meu corpo vai sofrer. Nós somos uma unidade em Cristo Jesus.
Nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Se eu começar a bater no meu pé, uma hora ele vai falhar. Se eu começar a judiar do meu corpo, não beber água, uma hora dessa ela vai falhar. Nós temos que entender que nós somos só uma unidade. E nós dependemos um do outro. Porque no momento de dificuldade, o irmão pode estar orando por mim. Eu posso estar ajudando o irmão no momento de dificuldade. E esse homem estava ali. Mas chega um que tudo conhece. Chega um que tudo sabe. Chega um que desceu para ser morto como cordeiro, para levar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Chega um que estava numa festa e sai da festa para atender uma pessoa. Ele chega naquele lugar, ele sabia da dificuldade daquele homem, e ele faz uma pergunta. E nessa noite ele faz uma pergunta para cada um que está aqui essa noite. E essa pergunta tu não vai responder para mim, mas responda para ti: queres ficar são? Queres ficar são? Quando alguém te pergunta uma coisa, o Espírito Santo estava me falando que você sempre para e pensa para responder. Não é assim? Uma pergunta sempre gera um pensamento antes da resposta. Queres ficar são? E esse homem, por um lapso de tempo, ele diz: Senhor, Senhor, não tem ninguém por mim. Enquanto eu estava pregando essa palavra para mim na frente do espelho, eu me fiz essa pergunta. E o Espírito Santo me respondeu: ei, aquele homem estava há 38 anos lá. E ele estava vivo. Estava enfermo? Estava. Mas estava vivo. Estava dentro da casa de misericórdia? Estava. Mas estava vivo. Aprenda uma coisa. Enquanto estiver vivo, enquanto haver vida, há esperança. Enquanto tu estiver dentro da casa do Senhor, enquanto tu estiver com vida, ele dependia de pessoas, mas ele achou aquela palavra para dizer: eu não tenho ninguém, mas ele se esqueceu que ainda quem deixava comida para ele lá. Alguém o ainda alimentava e ele estava vivo. Ainda havia esperança para aquele homem. Talvez nessa noite você queria uma palavra de receba.
Mas a palavra do Senhor que ainda tem para ti esperança, porque tu ainda está vivo. A enfermidade, o problema que quer te matar, talvez que você está achando que vai te matar, mas lembre que você ainda está vivo, ainda está na casa do Senhor, ainda está no templo do misericórdia do Senhor. Talvez você está esperando o movimento das águas. Por que que ele tinha fé? Porque ele via o movimento das águas. E o ver é algo extraordinário. Porque nós só cremos naquilo que nós vimos. E nós cremos nos milagres do Senhor, porque nós vemos os milagres do Senhor dia após dia. Eu creio nos milagres do Senhor, porque o Senhor já fez coisas grandiosas por mim. O Senhor já me livrou de coisas inexplicáveis. Me deu uma segunda chance. Nos momentos mais difíceis, quando eu entrei no meu quarto, dobrei meus joelhos e disse: Senhor, agora é o fim. Apareceu gente que eu nem conhecia e disse: não, não é o fim não. É só o começo. Pela misericórdia. Por eu estar na misericórdia do Senhor. Quando eu saí do sul, uma das coisas que eu fiz foi dizer que eu não ia mais negar de pregar a palavra. Porque eu sou filho de pastor e algumas vezes me dada a oportunidade. Eu dizia: não, hoje não. E quando eu vim de lá que eu falei isso com o Senhor me cobrou. Quando foi me dada a oportunidade, eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo antes do que falar para a igreja. E o Senhor falou comigo antes de falar com a igreja. Isso é sobrenatural, sentir a presença do Senhor. Esse homem bota um obstáculo. Em primeiro momento, talvez ele fique alegre por pensar que alguém ia ajudar ele. Bom, agora ele pediu se eu quero ficação. Com essa resposta ele vai me pegar no colo. Vai ficar olhando para o tanque. Vai ficar com as vistas no tanque e eu no colo. E no movimento ele vai me atirar lá dentro e eu vou ficar curado. Mas não foi isso. O nosso Senhor trabalha de multiformas. Queres ficar são? Hein, pastor Jorge? O Senhor faz essa pergunta dia após dia para nós. E o Espírito Santo falava tão forte comigo. Tem gente que não quer ficar são. Tem pessoas que não querem ficar são. Eles querem ficar dentro da casa da misericórdia. Mas quando recebem a palavra do Senhor, eles não querem ficar são. Querem ficar ali mendigando a comida só para se manter vivo. E você vai ver onde que eu vou chegar. Porque a maioria das pessoas que entraram ali naquele tanque, viveram por mais um período e morreram. Quando o Senhor libera a palavra para esse homem, pega a tua cama e anda. Esse homem imediatamente, eu não sei se ele sentiu calor, se enformigou as pernas. Eu só sei de uma coisa, que ele levantou
pegou a cama e andou. E eu dizia comigo mesmo, mas Senhor, se fosse comigo, a primeira coisa que eu deixava era aquela cama ali. Vou estar carregando uma coisa que, por tantos anos eu passei em cima. Muitos pregam que aquela cama era para ele lembrar de onde ele ficou. E nós temos que carregar algumas coisas do nosso passado para nós lembrarmos de onde nós saímos. E aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. E o Espírito Santo me dizia, ei, se essa cama ficar aí, desse lugar, vai ser problema para outra pessoa. Outra pessoa vai achar que tem alguém aí nesse lugar e não vai vir nesse lugar. Porque naquela época era falta de respeito tu tirar alguma coisa que não era tua do lugar. Principalmente o forro da cama ou a mesa que eles colocavam no chão. Era falta de respeito. Aquilo dali indicava que alguém estava ali e ia voltar. Aquilo indicava que aquele colchonete, aquela cama estava ali e ele ia voltar. E o Senhor disse para ele, não, tu não vai mais voltar nessa tua dificuldade. Tu não vai mais voltar para essa tua situação. O Senhor te fala essa noite que tu não vai mais voltar para essa situação. Mas pega aquilo que está te fazendo sofrer, que te fez sofrer, que tu ficou em cima há muito tempo. E leva contigo. Porque tu já recebeu a cura. Agora eu vou te dizer uma coisa. Esse homem, ele não conhecia Jesus. Diferente de nós hoje, que nós conhecemos Ele. Que Ele morreu. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, e fez uma promessa para mim e para ti. Há uma esperança, há uma esperança de vida eterna. Esse homem não conhecia quem era Jesus. Ele simplesmente pegou a palavra que o Senhor Jesus liberou para ele. Foi curado. Agora o versículo 14. Depois, Jesus encontrando-o no templo, disse-lhe, eis, já está curado, tu já não tem problema mais algum, a enfermidade que tu tinha já foi embora, o problema não tem mais. Não peques mais. Isso me doeu muito. Não peques mais. Isso eu vou contar para os irmãos que me doeu. Porque nós somos homens e falhos. Porque ele diz para esse homem, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Agora vem comigo, o que era pior do que ele ficar naquele estado que ele estava há tantos anos?
é perder a salvação. É pecar e perder a salvação. O que é pior do que ficar dependendo dos outros tantos anos? É perder a salvação. É chegar ali no céu e o Senhor dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim. É passar uma vida inteira dentro da igreja. É passar uma vida inteira dentro da casa de misericórdia. E estar cometendo pecado dia após dia. Isso me doeu, pastor. Porque nós somos falhos. E o Espírito Santo, ele se move. E ele dizia: quantas pessoas por mínimos detalhes pecam, passam o seu irmão para trás, cometem, parece que aquele pequeno pecado, no olhar, no falar, no negociar. O que é pior de tudo é perder a salvação por algo tão pequeno e banal que a gente faz às vezes no dia a dia. Ainda há uma esperança para todo aquele que se arrepender. Ainda há uma esperança para todo aquele que confessar. Ainda há uma esperança para todo aquele que se humilhar. E essa noite eu não vim aqui para te bater. Eu não vim aqui para te emocionar. Eu queria trazer uma palavra para você receber bênção. Mas não adianta você receber bênção aqui e quando chegar ali o Senhor mandar tu te afastar dele. Não adianta eu pregar aqui sobre bênção, se eu não pregar que ainda há uma esperança para nós. Que aquilo que nós cometemos talvez no dia a dia, consciente ou às vezes inconsciente, nós temos ainda uma oportunidade de pedir misericórdia e ser salvo. Nada adiantaria eu vir aqui e nós falarmos línguas estranhas e eu não falar para você a palavra do Senhor que o Senhor me entregou. Porque é que nem eu disse para você, essa palavra bateu antes em mim. Ela falou antes comigo. E eu dobrava os meus joelhos no meu quarto e dizia: Senhor, misericórdia, Senhor, da minha vida. Porque eu sou falho. Mas eu ainda tenho a oportunidade de pedir misericórdia. Nós ainda temos a chance, a esperança de pedir misericórdia. Nessa noite eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade.
Eu não sei qual que é a tua dificuldade, porque eu não te conheço. Mas o meu problema durante a semana era fechar o motor de um carro e passar ali para frente. Forte, né? Coisa que não ia dar nada. Passando o próximo para trás. Uma simples coisa. Mas a mentira também é pecado. São coisas pequenas que são pecados e nos afastam do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor libera a palavra: queres ficar são. Queres ficar são essa noite. E Ele está aqui, numa palavra serena. Ele diz: queres ficar são. Te convido a se colocar de pé. E quero convidar a você que essa palavra falou com você. Que essa palavra tocou no seu coração. Se você quiser vir até aqui na frente, o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus que curou aquele homem ali, o Senhor que curou aquele homem ali, está aqui essa noite, e somente Ele pode te dar o que você precisa. Aleluia. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nos encontramos diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra foi falada esta noite, Senhor. A cada coração que está aqui, papai, o Senhor conhece, Senhor, as necessidades, Pai, que eles precisam. E nós viemos, Pai, numa só unidade, Pai, em oração pedir da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Pois nós sabemos, Pai, que só o Senhor tem poder para dar o que nós precisamos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e amém, Senhor.